Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos analisar o Fiagro OI-AG11. E o objetivo desse vídeo é analisar os principais indicadores desse Fiagro e entender se esse Fiagro possui os pré-requisitos mínimos para nós podermos investir com segurança. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Antes da gente começar, é importante eu deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse Fiagro. O objetivo aqui do vídeo é trazer para vocês todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, utilizem essas informações com sabedoria. E um recado importante para vocês, investidores, para você aí que está procurando investir no agronegócio, aqui no nosso canal nós gravamos todos os Fiagros listados na B3. Fazendo a análise fundamentalista e do relatório gerencial de cada um desses Fiagros. Portanto, para ajudá-los aí a montar a sua carteira de investimento, eu recomendo muito que vocês assistam a playlist que eu vou deixar aqui no card para vocês. Dito isso, investidores, vamos começar a nossa análise. E para a gente começar, eu trouxe aqui os principais indicadores que nós vamos analisar para esse Fiagro. Sendo assim, a gente vai olhar aqui a parte de administração desse fundo, qual é a companhia que faz a gestão e a administração desse fundo, o tamanho do fundo também é importante e também, obviamente, a sua liquidez. Nós vamos analisar o indicador P/VP e também olhar com cuidado a diversificação da carteira desse Fiagro, tanto na diversificação dentro dos contratos de recebíveis, como também a distribuição do patrimônio líquido desse Fiagro para cada um desses certificados de recebíveis. E por último, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai identificar qual é o indexador que esse fundo está atrelado para nos mostrar se esse fundo ele vai nos proteger contra uma alta da inflação ou até mesmo contra uma alta da taxa Selic. Dito isso, investidores, vamos lá para o site Status Invest analisar os principais indicadores. Como eu mencionei para vocês, eu já estou aqui com o ticker OI-AG11, que é o ticker do Ouro Invest Innovation. Esse Fiagro atualmente ele está sendo negociado aqui na B3 por R$ 9,40. E vai um destaque muito importante. Olha isso aqui, investidores, ele distribui 17% em dividendos, ou seja, nos últimos 12 meses ele vem distribuindo 17% em dividendos para os seus cotistas. Um excelente dividendo para quem aí pretende no futuro viver de renda. E um outro ponto, nos últimos 12 meses ele acumula uma alta aqui de 1,73%. Dando sequência na nossa análise, vamos dar uma olhada em quem faz a administração desse fundo. E o administrador atualmente é a Singular Corretora. É uma corretora de investimentos bem conhecida aí no mercado. Eu mesmo não tenho nenhuma recomendação negativa em relação a essa corretora. Portanto, vamos considerar que ela é uma boa corretora e vai trazer uma certa segurança para nós investidores. Dando sequência aqui nos nossos principais indicadores, o tamanho do patrimônio desse fundo atualmente é de 88 milhões de reais. É um fundo relativamente pequeno e muito provavelmente ele é bem jovem. A gente vai identificar essas informações com mais detalhes lá no relatório gerencial que nós também vamos analisar nesse vídeo. O indicador P/VP está mostrando para a gente que esse fundo, que o preço da cota desse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio, pois o P/VP está abaixo de 1. Ou seja, se você for investir agora nesse Fiagro, ele vai estar com uma taxa de desconto de 4%. Falando do próximo indicador, a liquidez desse fundo hoje é de 327 milhões. É uma liquidez razoavelmente baixa aí comparado com outros fundos ou até mesmo se você comparar com fundos imobiliários. Portanto, se você é aquele investidor que tem um patrimônio um pouco maior, vai ter bastante dificuldade em negociar esse Fiagro lá na B3, pois a negociação diária dele chega no máximo aqui 327 mil reais por dia. Bom, dando sequência aqui no site Status Invest, geralmente o site Status Invest não coloca pra gente aqui as informações da carteira desse fundo. Então eu sempre recomendo que vocês investidores acessem aqui o relatório gerencial. Vamos lá fazer isso. Aqui no relatório gerencial, referente ao mês de junho de 2023, o gestor ele vai colocar todas as informações em relação a esse fundo para a gente. Um exemplo disso, investidores, é aqui a questão da data de constituição, que foi em janeiro de 2022, ou seja, é um fundo bem novo aí no mercado. Muito provavelmente por conta disso, a liquidez dele ainda está bem baixa, como a gente viu lá no site Status Invest. O benchmark dele atualmente é o CDI mais 2% ao ano. A sua taxa de administração é 1,10% ao ano e ele também tem aqui uma taxa de performance de 20%
2% caso ele exceda aqui o benchmark de CDI mais 2%. Dando sequência, o gestor aqui do fundo coloca alguns destaques desse mês de junho. O gestor ele mostra aqui para nós investidores que a cota, que o valor de dividendos distribuído por cota foi de 11 centavos. O valor de mercado aqui do fundo atualmente está em R$ 9,13, ou seja, é o valor da cota do fundo. O dividend yield anualizado até o momento é de 15% e o dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 17,6%. Aqui o gestor compartilha o número atual de cotistas, o patrimônio líquido do fundo atualizado e aqui o gestor deixa uma nota com os principais ativos adquiridos nesse mês de junho. Ou seja, nós temos mais 5 certificados de recebíveis adicionados à carteira desse fundo. Falando nisso, vamos lá dar uma olhada na carteira deste Fiagro. Aqui na carteira de ativos desse fundo, nós temos 17 certificados de recebíveis do agronegócio. E é exatamente esses certificados de recebíveis que nós investidores temos que analisar com bastante cuidado. Analisar principalmente a sua diversificação e analisar o percentual de cada certificado dentro do patrimônio líquido desse fundo. Dando uma olhada aqui no detalhe em cada um desses certificados de recebíveis, a gente consegue perceber que o gestor ele vem diversificando em praticamente 14 empresas diferentes, com um ponto de atenção apenas aqui para Rio Amambaia, onde esse fundo está investindo em 4 certificados diferentes. Esse aqui pode ser um ponto de atenção para nós investidores, pois dependendo do patrimônio líquido desse fundo dentro desses certificados, isso pode gerar um problema de diversificação para a gente. Vamos dar uma analisada com mais cuidado nesses certificados. Aqui na próxima coluna, falando da parte dos setores do agronegócio que esse fundo está investindo, a gente tem aqui a parte de cooperativas, suco energético, insumos agropecuários, a parte de indústria têxtil, processamento de grãos, sementes e biocombustíveis. Ou seja, investidores, é importante a gente analisar os setores, pois mostra como que o gestor está diversificando o portfólio. E nesse caso, o gestor está fazendo uma excelente diversificação. Olhando aqui o percentual do patrimônio líquido para cada um desses certificados, nós podemos identificar aqui nessa coluna o percentual do PL que está alocado para cada um dos certificados. E 2 pontos de atenção que eu coloco é para esse certificado de recebível, onde nós temos alocado 9% do percentual dessa carteira, e esse outro certificado, onde nós temos 9,6% do patrimônio desse fundo alocado apenas nesse certificado de recebível. Esse é um ponto de atenção que nós investidores devemos ficar ligados, pois caso esse certificado apresente algum problema de inadimplência, isso vai impactar drasticamente a distribuição de dividendos deste Fiagro. Então seria muito mais interessante se o gestor conseguisse distribuir esses valores de uma forma mais equilibrada dentro desses certificados de recebíveis. Dessa forma, o impacto de uma inadimplência seria muito menor para nós investidores. Mas é importante a gente levar em consideração o fato desse fundo ele existir desde janeiro de 2022, ou seja, é um fundo bem recente aí no mercado, e por conta disso o gestor ainda não teve a oportunidade de diversificar comprando, adquirindo novos certificados de recebíveis para essa carteira. Sendo assim, investidores, a gente tem que ficar aí acompanhando esse Fiagro e seu crescimento para poder investir nele com uma maior segurança, principalmente falando aqui da diversificação da carteira de ativos. E para fechar a nossa análise, o próximo indicador que a gente deve analisar são os indexadores. E nesse caso, esse Fiagro ele investe praticamente 100% aqui dos certificados de recebíveis atrelados ao CDI. Ou seja, todos os contratos de recebíveis serão reajustados de acordo com a variação do CDI. Ou seja, esse Fiagro ele vai proteger o nosso investimento contra uma alta da taxa Selic, pois a Selic e o CDI andam juntos. Bom, para você que é aquele investidor mais curioso, eu recomendo muito que vocês acessem aqui o relatório gerencial desse fundo para obter mais informações e tirar mais dúvidas em relação a cada uma dessas empresas. Porém, algumas curiosidades que eu quero compartilhar com vocês. Aqui na carteira, a gente tem a distribuição por setor, então o gestor ele mostra que o percentual que ele está investido em cada um desses setores dentro do agronegócio, e fica um destaque aqui de 32% do patrimônio desse fundo que está investindo aqui na renda fixa, ou seja, 32% desse fundo está em caixa. E o gestor, obviamente, deixa esse dinheiro lá disponibilizado para fazer novos investimentos. Dando sequência aqui no relatório, o gestor ele
ele compartilha todas as informações para cada um dos certificados. E aqui você, como investidor, pode pesquisar o que essa empresa faz, até mesmo verificar a saúde da companhia, o quanto de relevância ela tem dentro aí do agronegócio. Analisando esses ativos, você consegue ter mais segurança no seu investimento. Em linhas gerais, investidores, essa foi a análise do Fiagro OIAG11. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, aquela dica que eu sempre deixo para vocês. Como mencionei lá no início do vídeo, investidores, essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse Fiagro. A nossa ideia aqui é trazer todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.